Olá, está começando o Jornal da Câmara com um resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. As oitivas continuam. SEI do Baquirivu recebe funcionários ligados à Secretaria de Obras durante gestão do ex-prefeito Guti. Comissão realiza audiência pública e discute o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Comissão da Saúde quer que Executivo aplique sanções contra a organização social por falta de pagamento a médicos. Projeto de criação da reserva extrativista Filhos dessa Terra deve ser tema de audiência pública. Comissão dos Direitos do Consumidor e Comissão de Trânsito se unem contra a cobrança de pedágio em Guarulhos. É o que você confere a partir de agora. A Comissão do Consumidor avaliou positivamente o projeto que pretende dar mais segurança a tutores de animais durante o banho e tosa dos pets. A Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor analisou um item na reunião do último dia 19. O texto é de autoria de Geleia Protetor do PSD e fala sobre a segurança dos animais e seus tutores no momento de banho, tosa e outros serviços que impliquem a guarda dos bichinhos, mesmo que de forma temporária. O presidente Guto Tavares, do PDT, falou sobre a medida e ratificou o parecer favorável emitido pela comissão. Deu parecer positivo, favorável, por conta da questão de segurança até dos próprios animais, né? E também conforto dos tutores. A ideia é que os pet shops eles tenham uma tela na recepção, onde o tutor daquele animal que está passando por uma tosa, por exemplo, algum outro procedimento, ele possa estar acompanhando o serviço que é executado para impedir maus tratos, né, aos animais. Acho que é uma medida positiva, um projeto interessante, pode ser melhor trabalhado, porque tem ali questões de custo, né? De repente o pet shop pequeno tem uma limitação financeira a se respeitar, tem também a questão de cuidado com a imagem do próprio profissional, né? Porque o profissional que está trabalhando também tem, né, como é que vai ficar a imagem dessa pessoa exposta, né? Se o proprietário quiser ou se o tutor quiser as imagens do serviço que essa pessoa está fazendo. Então são questões a se trabalhar melhor, mas aqui na nossa comissão ela passa, e aí na CCJ que deve ter, de repente, alguma orientação a mais em relação a essa questão do cuidado com a imagem, com a preservação da imagem dos profissionais que trabalham fazendo esse serviço de tosa ou demais serviços veterinários nessas clínicas. Tramita na Câmara uma proposta de código destinada a pessoas com transtorno do espectro autista. O projeto foi avaliado pela Comissão de Segurança nesta semana. A Comissão de Segurança Pública aprovou o projeto que institui o Código Municipal da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista na reunião do dia 19 de maio. A proposta, que reúne direitos e garantias desse público previstos em lei, foi apresentada pelo então vereador Maurício Brinquinho em 2024 e teve a coautoria do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT. O presidente da comissão, vereador Rafa Marques, do MDB, justificou a avaliação dos parlamentares à proposta. A nossa comissão deu parecer favorável no que tange à formação, à capacitação dos agentes de segurança pública para saber como lidar com as pessoas especiais, com as crianças, com as famílias, principalmente na parte de formação das forças do município. Os vereadores também iniciaram a discussão de uma audiência pública sobre a percepção de segurança em Guarulhos, com a apresentação de ações e medidas adotadas pelas forças de segurança do município em relação ao tema. Representantes do tiro de guerra estiveram na Câmara na última semana em busca de apoio dos vereadores para obter dotação orçamentária própria. Confira. Em reunião no dia 19 de maio, vereadores da Câmara de Guarulhos receberam representantes do tiro de guerra da cidade para ouvir as demandas da instituição que busca apoio para obter dotação orçamentária própria. Inicialmente foi apresentado um vídeo institucional com informações sobre a história e a atuação do tiro de guerra, que tem o objetivo de formar jovens em serviço militar como atiradores da Força de Reserva para situações de emergência.
Os jovens também dão apoio em calamidades públicas e campanhas humanitárias. Criado em 1975, o Tiro de Guerra de Guarulhos oferece formação cívico-militar a 100 jovens. A instituição é fruto de um acordo de cooperação entre o Exército Brasileiro, que fornece instrutores, fardamento, armamento e munição, e a Prefeitura, que fica com a infraestrutura e alimentação. O chefe da seção do Tiro de Guerra no estado de São Paulo, Tenente-Coronel Felipe Gomes, explicou as necessidades da instituição em Guarulhos. O tiro de guerra está numa instalação bastante antiga, né, que ao longo dos tempos ela vem sendo deteriorada, né, foram feitas algumas manutenções, mas são necessárias mais manutenções para que as condições fiquem melhores, os apoios de instruções também. Então, quanto melhores os meios que nós tivermos, melhor será a instrução ministrada ao jovem. E com isso nós vamos estar formando melhores jovens que vão entrar de uma maneira e vão sair de outra ao final do ano. Então, nosso intuito aqui é justamente pegar esses pontos onde pode ser melhorado, como instalações, apoio de alimentação, condições para a instrução, elas possam ser melhoradas e aperfeiçoadas para que a gente possa dar continuidade ao nosso acordo e estar formando e colaborando, estar formando melhor jovem, um atirador e colaborando com o município. Os 18 vereadores que participaram do encontro apoiaram as demandas da instituição. O vereador Gilvan Passos, do Republicanos, que convocou a reunião para debater o tema, apontou que o tiro de guerra pediu a inclusão de verba no orçamento e comentou as providências a serem tomadas. O pedido é que seja 150 mil por ano. Então, isso dividido por 12, por mês, é um valor praticamente insignificante. E hoje nós vamos tirar um documento aqui, assinado por todos os vereadores e vereadoras que participaram desta reunião, e encaminhar para o secretário de governo, que vai conversar com o nosso prefeito Lucas Sanches, e com certeza vão liberar isso para ajudar o tiro de guerra da nossa cidade. Em sessão ordinária, dia 19, os vereadores da Câmara de Guarulhos aprovaram 15 requerimentos e mantiveram 2 vetos do prefeito a projetos de autoria parlamentar. A Câmara de Guarulhos realizou a 26ª sessão ordinária no dia 19 de maio. Durante o grande expediente, os vereadores aprovaram 15 requerimentos com pedidos de informação diversos. Já na ordem do dia, 2 vetos do prefeito em projetos apresentados por vereadores foram mantidos em plenário. É o caso do projeto que obrigava as escolas do município a terem profissionais de psicologia. A proposta do vereador Marcelo Seminaldo, do PT, gerou bastante debate, mas será arquivada diante da manutenção do veto. Outro projeto que será arquivado é de autoria da ex-vereadora Sandra Gileno. A proposta pretendia criar um banco de dados com informação genética de pessoas que morressem em condição de indigentes sem documentos de identificação. Além disso, 2 moções de repúdio apresentadas pelo vereador Kleber Ribeiro, do PL, foram rejeitadas em plenário. Nas moções, o parlamentar repudiava posicionamentos da OAB Guarulhos e da presidente da Câmara de Arujá, professora Cris. Dando sequência às oitivas, a SEI do Baquirivu recebeu 4 funcionários ligados à Secretaria de Obras na gestão do ex-prefeito Guti. A intenção era apurar questões ligadas ao planejamento e à fiscalização do andamento das obras no leito do rio Baquirivu. A Comissão Especial de Inquérito que investiga as ações do programa Viva Baquirivu reuniu-se no último dia 20 para ouvir diretores e funcionários da Secretaria Municipal de Obras durante a gestão do ex-prefeito Guti. Foram ouvidas 4 pessoas responsáveis pelo planejamento, elaboração do projeto e pela fiscalização do andamento das intervenções do programa. Para o presidente da SEI, Edmilson Souza, do PSOL, os principais esclarecimentos foram sobre o processo de fiscalização e a gestão das verbas municipais que deveriam ser alocadas para as obras. Segundo Edmilson, os depoimentos permitiram entender que a supervisão, de modo geral, não foi rigorosa. Nós verificamos com esses técnicos que, de fato, um dos grandes problemas dessa obra é no tocante à fiscalização, que eu acho que ficou claro aqui que ela é extremamente superficial. E segundo, de novo, se afirmou que as obras paralisaram pela ausência de destinação de recursos da contrapartida, que isso é responsabilidade do Executivo. Então, acho que foram os 2 pontos principais. Aqui ouvimos 4 servidores, acho que foi importante. Edmilson também afirmou que a comissão já possui informações suficientes para fazer um relatório consistente
e, dependendo do que for concluído, entregar o conteúdo ao Ministério Público para possíveis ações penais ou criminais. Eu acho que nós temos hoje informações praticamente suficientes, são documentos, planilhas, atestados, notas fiscais. Eu acho que a gente tem um conjunto de documentos já para fazer um relatório. Porém, você não pode fazer, porque os documentos são frios, né? É uma materialidade, mas ela é fria. Então, nós precisamos ouvir o depoimento das pessoas, porque pode ser que o que está nos documentos pode ser contraditado por quem vem falar ou reafirmado, por isso que nós vamos cumprir o rito normal de ouvir todo mundo. Se nós tivermos aqui pessoas que estão ainda em cargos públicos, nós temos poder encaminhar medidas de diversas ordens de maneira administrativa. Se nós temos ex-servidores ou que prestaram serviço, que estavam, aí as medidas são judiciais e o caminho mais adequado é que a comissão remeta o que tiver de gravidade ou que seja objeto para futura ação ao Ministério Público. Na próxima reunião, a comissão deve ouvir o responsável pela unidade de controle na Secretaria de Governo durante a gestão anterior do Executivo. E no encontro seguinte, o convite será feito ao ex-prefeito Guti. Já aprovamos hoje a convocação. No dia 27 nós teremos o senhor Jair, que era o responsável pela unidade de controle na Secretaria de Governo, e também já está convidado para vir aqui o ex-prefeito Guti no dia 3 de junho. Então, com as duas audiências com eles, eu acho que a gente vai conseguir esclarecer bastante coisa. O enfermeiro James Francisco, que fez história como professor universitário em Guarulhos, recebeu o título de cidadão guarulhense em solenidade na Câmara. A Câmara de Guarulhos concedeu o título de cidadão guarulhense ao enfermeiro James Francisco Pedro dos Santos em sessão solene do dia 20 de maio, no plenário da Câmara. Nascido em Osasco, James trabalhou por 13 anos como professor universitário na FIG, Faculdades Integradas de Guarulhos, e também foi docente na UNG, Universidade de Guarulhos, iniciando essa trajetória em 2001. Especializado nas áreas de enfermagem, de urgência e emergência e terapia intensiva, o homenageado foi presidente do COREM, Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, entre os anos de 2021 e 2023, e atualmente integra a diretoria do COFEM, Conselho Federal de Enfermagem. O autor do projeto de decreto legislativo de concessão do título de cidadão guarulhense, vereador Danilo Gomes, do Republicanos, presidiu os trabalhos e destacou a relevância da atuação do homenageado em benefício da cidade. Formou diversos profissionais, diversos alunos aí, onde você anda na cidade, todo mundo gosta e respeita o James. James, hoje ele faz parte da direção do COFEM, em Brasília, foi presidente do COREM em São Paulo e é um cara que tem trabalhado muito para os profissionais da enfermagem. Tem um olhar diferenciado de todos os demais que por lá já passaram. Então, nada mais justo do que homenagear uma pessoa que, de fato, teve esse olhar pela nossa cidade de Guarulhos, tem um carinho, tem um amor por todos os guarulhenses e ainda mais que ajudou a formar esses anjos, esses profissionais de enfermagem que são os auxiliares, técnicos, enfermeiros da nossa cidade. A solenidade contou com a participação de representantes do COREM São Paulo, do COREM Guarulhos, ex-alunos, amigos e familiares. James Francisco falou sobre a relação que construiu e mantém com a cidade. A minha relação com Guarulhos é justamente de formar profissionais de enfermagem que estarão disponíveis para essa sociedade da cidade de Guarulhos. Para mim é uma honra muito grande, né, nessa noite de hoje poder receber esse título, uma homenagem do vereador Danilo, para coroar, né, uma trajetória profissional extensa aqui nessa cidade e com toda certeza hoje eu não estou atuando diretamente em Guarulhos, mas atuo indiretamente, porque as ações do Conselho Federal de Enfermagem continuam se refletindo sobre a enfermagem de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do nosso estado e que tem um número muito grande de profissionais de enfermagem, portanto essas ações indiretas elas continuam repercutindo na cidade de Guarulhos. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente realizou no último dia 21 uma audiência pública em alusão à campanha Maio Laranja. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude realizou uma audiência pública em alusão à campanha Maio Laranja. O mês é voltado para o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento aconteceu no plenário da Câmara de Guarulhos no último dia 21
e reuniu representantes de algumas secretarias municipais, da Patrulha Maria da Penha e do Conselho Tutelar. Presidente da comissão, Wellington Bezerra, do PRTB, falou sobre a importância de reunir os agentes de proteção infantil em um encontro como esse. Nós conseguimos reunir nessa manhã vários atores da Rede de Proteção da Infância e Juventude aqui da cidade de Guarulhos, e a partir das observações que foram feitas hoje, nós vamos poder estabelecer diretrizes, regras que possam auxiliar aí na prevenção à violência sexual contra criança e adolescente. Fazer com que a rede de proteção esteja no mesmo espaço, isso é fundamental, onde todos os atores vão convergir, né, com a mesma ideia, e só dessa forma nós vamos conseguir lograr êxito aí na proteção da infância. De modo geral, cada convidado explicou como as ações de combate à violência funcionam em sua área e como é feito o atendimento às crianças e adolescentes vítimas de agressões. O Wellington também destacou a importância da prevenção, que começa no ambiente escolar. Nas escolas, o fundamental é a prevenção. Então, é importante que a equipe escolar ela tenha formação, né, para que consiga atender as crianças e prevenir esse tipo de violência com as crianças no ambiente escolar e no ambiente residencial. Enfim, a prevenção é fundamental nas escolas. Segundo dados do Instituto Liberta, todos os anos, cerca de 500 mil crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil, o que coloca o país na segunda posição do ranking mundial de nações com o maior número de ocorrências de abusos e exploração sexual infantil. Para saber mais sobre a campanha Maio Laranja, basta acessar o site maiolaranja.org.br. A Comissão da Saúde decidiu exigir que o Executivo aplique sanções contra a organização social por falta de pagamento a médicos. A Comissão de Higiene e Saúde Pública se reuniu no dia 21 de maio para ouvir representantes da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo do Campo, organização social que administra o Hospital Pimentas Bom Sucesso, e médicos que prestaram serviços à instituição. O objetivo era esclarecer a falta de pagamento de médicos que atuaram entre 2022 e 2023. As dívidas com os profissionais superariam os R$2 milhões. No entanto, nenhum dos convidados compareceu. O presidente da comissão, o vereador Gilvan Passos, do Republicanos, explicou que os parlamentares decidiram acionar o executivo para cobrar penalidades à organização social. Estava certo que um representante da OS estaria aqui conosco e não vieram. Então, nós já vamos fazer o documento da comissão pedindo as respostas ao secretário Márcio Chaves, o que vai ser feito contra essa OS. Porque o que não pode é, primeiro, a população de Guarulhos ficar sem médico, segundo, os médicos que prestaram serviço ficarem sem receber. O contrato tem aqui artigos, tem incisos aqui que diz sobre sanções que podem ser tomadas contra a OS. E é o que nós vamos pedir, que a Secretaria da Saúde tome as providências cabíveis aí, com as sanções que diz aqui no contrato, para que isso não continue ocorrendo na nossa cidade. Uma proposta que obriga unidades de saúde públicas e privadas a emitirem receitas médicas digitadas e impressas foi um dos temas discutidos pela Comissão de Administração e Funcionalismo. Na reunião ordinária do dia 21 de maio, a Comissão de Administração e Funcionalismo Público avaliou duas propostas. O projeto que obriga a expedição de receitas médicas e odontológicas digitadas e impressas em postos de saúde, hospitais, clínicas, ambulatórios médicos e odontológicos da rede pública ou privada em Guarulhos, foi rejeitado pela maioria dos parlamentares do grupo. O presidente da comissão, o vereador Rafa Marques, do MDB, justificou o posicionamento. Na verdade, nós temos uma lei em vigência no município dos anos 90, que ela é mais abrangente. Ela fala das receitas serem computadorizadas, é a expressão que está no texto da lei, e ou em manuscrito de forma legível. Ou seja, por termos uma lei em vigência mais abrangente, que contempla tanto o manuscrito quanto computadorizada, não há por que nós restringirmos e deixarmos simplesmente digitalizadas as receitas, considerando que poderemos ter problema de qualquer eventualidade. Exemplo, uma falta de energia, onde o médico não conseguiria prescrever a receita. A proposta que dispensa o pagamento de zona azul nas vagas localizadas no entorno de hospitais, mediante atestado médico, também recebeu parecer contrário
apoiado pela maioria dos vereadores da comissão, por já existirem isenções pertinentes na legislação. A Comissão de Meio Ambiente deve realizar uma audiência pública para tratar do projeto de criação da reserva extrativista Filhos dessa Terra no próprio local de interesse, uma aldeia indígena. Confira os detalhes. A Comissão de Meio Ambiente discutiu a realização de audiência pública para debater o projeto que cria a reserva extrativista Filhos dessa Terra na reunião de 21 de maio. A proposta permite que a população da aldeia indígena multiétnica Filhos dessa Terra continue residindo dentro da unidade e explorando os recursos naturais de forma sustentável. Autor do projeto e presidente da comissão, o vereador Edmilson Souza, do PSOL, apontou a importância de incluir os indígenas que vivem no local no debate da propositura. O que a gente quer é regularizar, dar legalidade a isso, a permanência deles lá. Já está numa região que tem todo o interesse de proteção ambiental, que é a APA Cabo Sul, ali na região do Cabo Sul. Então a ideia é que a gente faça, hoje nós discutimos aqui, a realização de uma audiência pública para debater esse projeto lá no local, na própria aldeia, invertendo um pouco essa lógica de as coisas acontecerem na Câmara e o povo interessado tem que vir até aqui. Então nós vamos fazer lá na própria aldeia com uma demonstração também, um gesto para que a gente consiga fazer com que esse projeto ande de maneira acelerada e em breve a gente possa ter a votação dele no plenário da Câmara. A audiência está prevista para acontecer ainda no mês de junho. A comissão emitiu ainda parecer favorável ao projeto de lei que garante a livre circulação de animais domésticos nas áreas comuns de condomínios de casas ou apartamentos. A autoria é do vereador Geleia Protetor, do PSD. A Comissão dos Direitos do Consumidor e a Comissão de Trânsito do Legislativo se uniram contra a cobrança de pedágio Free Flow na Via Dutra, em Guarulhos. Os parlamentares agendaram uma audiência pública para o dia 3 de junho, a fim de debater o tema com a concessionária da rodovia, autoridades, políticos e a população. As comissões de defesa dos direitos do consumidor e de trânsito e transportes vão promover uma audiência pública conjunta no dia 3 de junho, no plenário da Casa. O objetivo é discutir a cobrança de pedágio no sistema Free Flow na Via Expressa da Dutra, no trecho de Guarulhos. O vereador Guto Tavares, do PDT, que preside a Comissão do Consumidor, destacou o impacto dessa cobrança na população de Guarulhos e a união dos vereadores contra o pedágio. Primeiro eu quero destacar a importância da união da Câmara Municipal em torno desse tema. Não é um tema de um vereador único só, nem do Guto Tavares, nem do Alemão, mas coletivo, né, Alemão? A gente decidiu trabalhar em conjunto, porque é um tema grandioso que afeta a vida de toda, ou de boa parte da população, porque mesmo para quem não passa aí, aumenta o custo de vida na cidade, né? E, inclusive o prefeito Lucas também está aderindo, já aderiu, né? Já tomou as suas iniciativas lá como prefeito para também entrar nesse debate. Esse é o ponto principal. É uma questão municipal, de Estado, né? E não uma questão política, pura e simplesmente. Do ponto de vista do consumidor, quando você não é cobrado por algo, você não é obrigado a pagar. Então, como é que o munícipe, o motorista está passando pela rodovia, ele passa por esse Free Flow, não recebe um boleto, não recebe um e-mail, não recebe uma mensagem no celular, ele tem que ter o trabalho de chegar em casa, abrir um computador, entrar lá, se cadastrar, imprimir um boleto e pagar. Isso é um absurdo. Então, falta respeito ao direito do consumidor. Esse Free Flow, tudo flow, nada flow, é um jeito moderno de meter a mão no bolso do povo. O guarulhense não merece isso. Nós temos um aeroporto na cidade que muitas vezes a população não tem acesso, a não ser para trabalhar. Não temos metrô na cidade de Guarulhos, transporte sob trilhos adequado. E aí, mas vamos aceitar o pedágio gratuitamente, parado, sem se movimentar? Não. A Comissão de Defesa do Consumidor, junto com a Comissão de Transporte presidida pelo vereador, meu colega aqui alemão, vamos enfrentar e fazer esse debate com respeito. Junto também com o Ministério Público, é bom a gente deixar isso claro. Procuradoria da República Federal também está nesse debate e a gente vai fazer esse enfrentamento juntos. Presidente da Comissão de Trânsito, Alemão do Transporte do DC, ressalta ainda a preocupação com a cobrança de multas e reivindica a isenção de pedágio para os moradores da cidade. A minha maior preocupação é em relação à questão das multas que vão ser geradas, porque o pedágio em si, ele vai ter a cobrança através de uma tag ou através do aplicativo que a pessoa vai ter que entrar
para acessar e pagar essa tarifa. As pessoas que não tiverem acesso a isso, eles, depois de 30 dias, vai gerar uma multa de R$ 195,24 e 5 pontos na carta, na habilitação. Isso é o maior impacto que a gente entende como negativo. Então, nós vamos fazer audiência pública para tratar do tema e vamos brigar, lutar para que os moradores de Guarulhos, com placas no veículo de Guarulhos, não paguem esse pedágio. Várias autoridades públicas, entidades e empresas serão convidadas a participar da audiência, entre elas a CCR Nova Dutra, concessionária responsável pela rodovia. A audiência acontece no dia 3 de junho, a partir da 1h da tarde, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. Na quarta-feira, dia 21, a Câmara manteve 2 vetos do prefeito a projetos apresentados por vereadores. Além disso, os parlamentares debateram uma moção do vereador Kleber Anistia Já. No dia 21 de maio, a Câmara de Guarulhos realizou mais uma sessão ordinária. Durante o grande expediente, as discussões giraram em torno de uma moção do vereador Kleber Anistia Já, do PL, que acabou derrotada em plenário. A moção repudiava os parlamentares governistas do Congresso Nacional que votaram contra a Comissão Parlamentar de Inquérito da fraude no INSS. Já outra moção do vereador Kleber foi aprovada. O parlamentar repudiou um ataque racista que o vereador Pastor Dinho, da Câmara Municipal da Serra, no Espírito Santo, teria sido alvo. Na ordem do dia, 2 vetos do prefeito em projetos apresentados por vereadores foram mantidos em plenário, um veto total e um parcial. O veto total diz respeito a um projeto do presidente da Casa, Martelo, do Republicanos, que criava um programa de atendimento a vítimas da Covid. Com isso, a proposta é arquivada. Já o veto parcial trata de um projeto da vereadora Janete Rocha Pietá, da Rede, voltado à comunicação de casos de violência contra a mulher em condomínios. A parte vetada do projeto é o estabelecimento de multas para quem não comunicar o crime. Com a manutenção do veto parcial, a lei é publicada sem o trecho vetado. Os demais itens da pauta não foram apreciados. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para reduzir os sinistros de trânsito. O tema da campanha desse ano é Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana. Confira os detalhes. O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito. Em maio de 2011, a ONU decretou a Década da Ação para a Segurança no Trânsito. Então, esse mês se tornou um momento para um balanço das ações em todo o mundo. Neste ano, o tema da campanha, que é organizada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, é Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana. Para a diretora de Impacto Social do Observatório, Gisele Marinho, é preciso colocar as pessoas em primeiro lugar no trânsito. A convivência no trânsito, ela anda muito desarmônica e nós estamos muito individualistas dentro dos carros, né, cada um no seu veículo, e nós esquecemos que ao nosso lado existem histórias, existem vidas, pessoas que assim como nós também precisam chegar a algum compromisso, precisam levar um filho para a escola, né? Então, colocamos sempre as nossas prioridades na frente. Não, eu estou com pressa, eu vou passar, eu preciso chegar. E nós esquecemos, né, das outras vidas que transitam ao nosso lado. Então, o objetivo do Mobilidade Humana é trazer essa reflexão. O trânsito é feito de pessoas. Então, nós precisamos nos reconhecer enquanto seres humanos e nos respeitarmos para que haja uma convivência mais harmônica e mais segura para todos. Segundo o DataSUS, 100 pessoas morrem por dia em acidentes de trânsito no Brasil. Considerando esses números do DataSUS de 2023, é como se um Boeing caísse a cada 2 dias nas vias e rodovias do país. Então, se a gente pensar dessa forma, como tem gente perdendo a vida no trânsito? Então, isso é um número muito grave. Se a gente colocar em minutos, a cada 15 minutos, uma pessoa perde a vida no trânsito do Brasil. Então, isso é muito grave. E não são só números, né? Se a gente fala nossa, uma pessoa, mas é uma vida. É uma família que perde um ente querido, que perde ali alguém que
provedor daquela família, alguém que é importante para muitas pessoas. Então, é uma família que perde, uma pessoa que tem a vida interrompida, e até a família daquele que causou o sinistro de trânsito também nunca mais será a mesma. Só em março deste ano aconteceram 9.765 acidentes de trânsito no estado de São Paulo, segundo o Infociga. As maiores vítimas foram os motociclistas, com 239 mortes registradas, seguidos de ocupantes de automóveis, com 107, pedestres, com 103 e ciclistas, com 34. Além de seguir as leis de trânsito, se preocupar com quem está nas ruas, avenidas e estradas ao seu lado pode fazer a diferença. O maior cuida do menor. Né? Se estamos dentro de um carro, temos obrigação de proteger quem está de bicicleta, quem está a pé, quem está num caminhão, num ônibus, tem obrigação de proteger os veículos menores, os carros. Então, se nós tivermos essa consciência da vulnerabilidade do corpo humano, do quanto ele precisa ser protegido ali, com certeza nós vamos ter um trânsito mais seguro e mais humano. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelas redes sociais da Câmara. Obrigada e até a próxima.